Fundação Arquivo Memória, em sequência ao projeto Memória e História Oral, em parceria com a Unimonte, dá sequência a entrevistas com o professor Sérgio Cérvulo da Cunha. Estaria aqui acompanhado dos historiadores José Dionísio e Roberto Tavares. Meu nome é Cláudio Lorena. Doutor Cérvulo, seu nome completo, data de nascimento, nome dos seus pais. Sérgio Cérvulo da Cunha, 29 de outubro de 1935. Joaquim Cérvulo da Cunha, Norma de Oliveira Cunha. Seus pais eram de Santos? Onde eles vieram? A minha mãe nasceu em Florianópolis e veio para cá menininha com 3 anos de idade. Meu pai nasceu aqui, filho de família iguapense, de um iguapense que era despachante aduaneiro. Quando o porto de Iguape decaiu, ele mudou-se para Santos. É a profissão deles, então? Então, meu avô era despachante aduaneiro. Seu pai? Meu pai herdou o título dele. Meu avô morreu muito cedo, em 27, com 40 e poucos anos de idade. Meu pai ficou com o título dele, jovenzinho. Ele já era um despachante aduaneiro. Você nasceu aonde? Eu nasci numa casa na rua que dá frente para a rua Paulo Moutinho, que é um beco que fica paralelo à Avenida Conselheiro Nébias. Meu avô morava na Avenida Conselheiro Nébias, número 257, uma casa grande, e os fundos davam para esse beco. Ele construiu uma casa lá para o meu pai, quando meu pai tinha construído uma casa lá para o meu pai, quando meu pai casou. E foi ali que eu nasci. E a minha infância eu passei ali naquele bairro, né, que hoje se chama Vila Nova. Você tem recordações da infância ali? Sim, muitas recordações da infância. Brincávamos muito na rua, jogávamos bola na casa dos vizinhos. Nós conhecíamos o nome e conhecíamos todas as famílias que moravam lá. Passava o bonde na Avenida Conselheiro Nébias, nós brincávamos de subir e de descer do bonde andando. Na esquina da Luiza Macuco virava o bonde 5, como ele tinha que diminuir a velocidade ali, a gente ia para pegar o bonde andando, depois descia do bonde andando. A minha grande ambição era saber descer do bonde andando como faziam os cobradores, porque desciam de costas, eles viravam, desciam de costas, não precisavam dar passo nenhum. Como é que eles faziam aquilo, né? Nunca consegui descer de costas do bonde. Um dia, os bondes vinham sacolejando, né? Um dia eu caí do bonde, raspei minha perna não sei onde, não sei se corri algum risco até. Os pais ficavam preocupadíssimos com aquilo, mas andava em cima de muro, era moleque, andava descalço por ali, pela vizinhança toda. E qual é a relação com a praia? Com a praia remota nessa época. Eu morei ali até os 10 anos de idade, não é? E a praia ficava longe, ficava no fim da Barra, né? Ainda naquela época já não falava mais Barra. O santista não costumava frequentar a praia, como passou a frequentar depois. Raramente, em criança, eu ia na praia, mas era uma delícia. Eu sinto até hoje, na memória, o cheiro da maresia e no meu corpo eu sinto o gosto de estar na praia, pisar na areia e respirar aquele ar. Onde você fez as primeiras letras? Então, meus irmãos mais velhos, eu era o terceiro filho, meus irmãos mais velhos iam para aquele colégio que tinha ali na Rua da Constituição, do lado da Igreja Coração de Jesus, que depois, que foi demolida na explosão do gasômetro, não é? E ali, eu não estou lembrando, Coração de Maria, Colégio Coração de Maria, que eram frades. Então, meus irmãos iam para lá. E eu queria ir também. Então, eu devo ter feito tanta algazarra que com 3 anos de idade me colocaram lá. Uma das minhas primeiras lembranças é na hora do intervalo, eu deitar no colo de alguém, a minha mãe, ou uma tia, ou uma babá, que foi lá para me levar a mamadeira. Então, eu tomava mamadeira no intervalo da aula.
Hoje naquele prédio hoje, que tinha aquele pátio grande ali, né? Aquele prédio hoje é da Unimes, né? É. E depois? Depois, com 6 anos de idade, eu entrei no curso primário. Eu entrei antes, porque eu estava já há 3 anos lá no pré-primário e não tinha mais quem me aguentasse. No Instituto Educacional. O Instituto Educacional era uma escola primária de propriedade Dona Ercília e que ficava na esquina da Avenida Conselheiro Nébias com a Avenida Francisco Glicério ali, né? Onde a Francisco Glicério termina e começa Afonso Pena. Nós íamos de bonde para lá e depois voltávamos de bonde também. Eu, apesar de ser pequenininho, eu vinha com meus irmãos mais velhos. Doutor Tarcelo, dessa época aí de infância, indo para adolescência, quais as lembranças que o senhor tem da cidade, assim, no geral? Uma descrição da cidade, como era, como que... Bem, acontece o seguinte, essa época era guerra, né? Nós estávamos em guerra. Então, a lembrança que eu tenho da cidade é que era uma cidade muito tranquila, muito agradável, obviamente quente. As famílias punham cadeiras na calçada e sentavam à frente das suas casas nos fins de tarde. E as pessoas andavam pelas calçadas e se cumprimentavam e se conheciam. Mas eu tenho lembrança de blackouts, né? Porque eu não sei até que ponto. Tenho lembrança de campanhas que se faziam para arrecadação de ferro. Então a criançada pegava todo tipo de metal que existia para levar na escola, para ajudar no esforço de guerra. Lembro dos navios apitando à noite. Não é? Ali era relativamente perto do porto, não é? Era um som muito repousante. O som, até outro dia eu li no jornal que tem gente reclamando, né? Que era um som muito repousante, que entrava pela alma dentro da gente e vinha misturado com o calor da cidade, com o ar da noite. E nós, crianças, na rua colecionávamos muitas coisas, colecionávamos figurinhas de futebol, colecionávamos olhos de gato. Sabe o que eram olhos de gato? As placas dos automóveis as placas eram afixadas na carroceria com umas gemas de vidro, mas que eram brilhantes. Então as crianças iam lá, arrancavam aqueles, chamavam olhos de gato, e colecionavam os olhos de gato. A gente colecionava maços de cigarro, fazia coleções com maços. Essas foram as minhas primeiras coleções antes que eu começasse a colecionar selos. Eu ainda era pequenininho quando comecei a colecionar selos. Isso foi um excelente exercício de instrução, porque através dos selos a gente conhecia geografia, conhecia história. E dessa região que o senhor morou ali, mais especificamente, o Vila Nova, aquela região do Paquetá, Vila Nova? Sim. Nessa época, como é que... Então, ali, nos domingos, nós íamos ao cinema, né? Na rua Campos Melo, que ficava atrás, havia 2 cinemas, o São José e o Dom Pedro II. A gente ia à matinê, entrava 1 hora no cinema, saía às 7 horas da noite. E passavam inúmeros filmes, né? E muitos deles eram seriados. Então eram filmes de Tarzan, de Tom Mix, de Flash Gordon. Não é? Uma das primeiras lembranças uma lembrança que eu não esqueço era o Flash Gordon falando diante de uma televisão, se comunicando com alguém diante de uma televisão. Quando a gente iria imaginar, foram muitos anos depois que apareceu televisão. E na rua 7 de setembro havia o Cine Astor. Aliás, o Cine Astor, construído de acordo com a Art Nouveau. Pena que derrubaram aquele cinema. Eu, criancinha, eu ficava fascinado com a arquitetura do Cine Astor. Então, na rua 7 de setembro tinha o Colégio Santista. No Colégio Santista estudavam os garotos, filhos das famílias ricas, famílias de classe média.
nos desfiles de 7 de setembro, eles iam para a escola com uniforme, e eles tinham uniforme de gala que usavam no dia de desfile também. Depois o Instituto Educacional começou a copiar também, porque onde já se viu, tinha que ser uma escola igual às outras, boas escolas, né? As boas escolas precisavam ter um uniforme, e as crianças ficavam orgulhosas de botar aquele uniforme e de desfilar. Domingo de manhã era dia de ir na missa também, nós íamos na missa no coração de Jesus. Você chegava lá, ficava... A missa naquela época era toda rezada em latim e de costas para o povo. Como agora, há um mês eu assisti eu estava em Paris, fui lá numa igreja por acaso, e era uma igreja dessa, tradicional, não é? E que ainda tinha o padre celebrando de costas para o povo em latim. E a criançada, a gente ficava no fundo da igreja, né? Ficava no fundo da igreja rezando para terminar logo a missa. Aí o padre subia no púlpito e fazia aqueles sermões de arrasar, não é? Eram sermões, eram terríveis catilinárias, não é? Imprecações, tudo, em que nós receávamos todos, já estávamos condenados ao inferno. E o ginásio? Bem, aí acontece o seguinte, meu pai era despachante aduaneiro. Com a guerra, a atividade do porto caiu, deixou de existir completamente. Então, a partir de 1944, meu pai começou a trabalhar em São Paulo. Ia de ônibus pelo antigo caminho da Serra do Mar, pela Estrada Velha do Mar, diariamente. Ia e voltava de ônibus. Ele e mais uns amigos criaram lá uma empresa de seguros, a Companhia Marítima de Seguros. Meu pai ficou dirigindo a Companhia Marítima de Seguros. E em fevereiro de 46 resolveu mudar-se para São Paulo, porque aquele sacrifício era demasiado. Então nós mudamos para São Paulo em fevereiro de 46, eu tinha exatamente 10 anos de idade. Naquela época, para entrar no ginásio, a gente tinha que fazer um cursinho de admissão. Então eu perdi um ano, porque eu tinha uma diferença de idade. Eu perdi um ano. Fui fazer um ano chamado de admissão no Colégio Minerva, que ficava na rua Cubatão. E quando terminei, esse ano fui fazer o ginásio no Colégio Bandeirantes, que ficava na rua Estela, atrás de casa. Nós fomos morar no Paraíso, nós morávamos na rua Essa de Queiroz. A rua Estela era a primeira paralela nos fundos da minha casa, a rua Estela. Então nós estávamos ali a 500 metros do Colégio Bandeirantes. Então eu fiz o ginásio no Colégio Bandeirantes. O Colégio Bandeirantes tinha muita atividade esportiva. Eu lembro que nós tínhamos aula de ginástica às 6 horas da manhã, saíamos naquele frio de São Paulo. Eu gostava muito de principalmente do professor Simões. O professor Simões, ele era técnico do tênis clube, que ficava ali na Aclimação, relativamente perto do lugar onde a gente morava. Chegou a ser técnico da Seleção Brasileira de Basquete. Tinha muito jeito para trabalhar com jovens. E lá, então, eu aprendi os rudimentos de basquete. Depois, como eu era santista, e aqui a gente batia uma bolinha, eu jogava no time de voleibol do Clube Bandeirantes também, participávamos dos torneios escolares. Jogava futebol naquele campinho que ficava embaixo, para baixo da ladeira, né, onde hoje passa 23 de maio. Ali existia uma bica d'água natural, uma bica natural de água que empoçava ali. Nós íamos caçar rãs ali, que depois levávamos para as aulas de biologia no Colégio Bandeirantes. E aos sábados, aos domingos, havia jogo ali, havia dois clubes de várzea que usavam aquele campo. Um deles no domingo era o Olímpicos, no sábado era um clube que foi criado depois. E na ponta esquerda desse clube jogava um garotinho, magrinho, lépido, chamado Rubens Amaral Lux, que tinha o apelido de Pinhão, e que depois eu vim encontrar aqui em Santos, quando eu já advogava. Ele era oficial de justiça, e foi meu aluno na Faculdade de Direito. Eu era mais jovem, bem mais jovem do que o Pinhão.
O fato é que ali também nós brincávamos muito na rua essa de Queiroz, e também conhecíamos as famílias, embora São Paulo tenha sido uma surpresa para mim, né, primeiro pelo fato de que tinha ladeiras. Aqui em Santos não tinha ladeiras. Segundo, pelo fato de que tinha ruas que não eram calçadas. Aqui em Santos todas as ruas eram calçadas. E depois pelo fato de que lá a gente tinha contato com famílias de ascendência italiana, de ascendência síria, de ascendência libanesa, o que não havia aqui em Santos. Aqui o contato que a gente tinha em Santos, aqui tinha mascates, sim, né, poucos de ascendência síria, de ascendência libanesa. Mas lá em São Paulo, em geral, os estabelecimentos comerciais tinha. Na escola, a gente tinha contato com colegas de variada ascendência, não é? Isso era uma coisa que me impressionava, uma coisa diferente, não é? Lá no Colégio Bandeirantes, a gente entrava... Quando eu estiver me excedendo, vocês me param, quando eu estiver dizendo coisas que me interessam. No Colégio Bandeirantes, eu acho, salvo erro, a aula começava 1h10, por aí. A gente sempre chegava mais cedo, chegava meio-dia e pouco, porque tinha uma quadra de basquete no fundo, onde nós jogávamos futebol. E foi ali praticamente, a gente já batia uma bola aqui, mas foi ali praticamente que eu aprendi a jogar futebol. Por quê? A gente jogava com bolinha de tênis. Nada melhor para aprender a jogar futebol do que jogar com bolinha de tênis. E os jogadores eram escolhidos daquele jeito tradicional. Os 2 melhores jogadores ficavam um de um lado, outro do outro, e depois escolhia fulano, assim, e compunha o time, não é? E você precisava ser aceito no time. Para ser aceito no time, você precisava jogar. Então, imagine. Então, a minha satisfação, quando eu passei a ser escolhido para jogar ali também. A gente ficava jogando bola até o momento de tocar o sinal para entrar na aula. Aí a gente entrava na aula suado, cansado e suado, mas tinha jogado uma boa bola. Bem, eu tenho um monte de lembranças dessa época. Se vocês perguntarem, muita coisa. Então, apenas para encerrar essa parte, eu estou falando do colégio, mas só estou falando do esporte, não estou falando do ensino propriamente dito, não é? Lá havia um campeonato interno de futebol. Quando eu estava na 3ª série, então tinha de 13 para 14 anos, o time da minha classe foi para a final. Não na quadra de basquete, no campo mesmo, lá embaixo, onde a gente jogava com chuteira, com bola, etc. E do outro lado, o outro time que estava na final era o 2º ano técnico. Lá o Bandeirantes tinha um curso técnico, né? E o 2º ano técnico, os garotos que jogavam lá tinham 15, 16, 17 anos. Fomos jogar final com eles. Entre eles tinha um rapaz chamado Zusa. Vocês conhecem? Já ouviram falar no Zusa? O Mário Covas, que estudava lá no curso técnico, que batia um bolão também. Eu jogava de meia direita. E naquela época, ninguém parava a bola no peito. A gente parava a bola no joelho. Só depois que se inventou esse negócio de parar a bola no peito. O fato é o seguinte, o time deles era muito melhor do que o nosso. Não sei como, estava no 2º tempo, chegando perto do fim do jogo, estava empatado de 1-1. Aí, o meio esquerdo do meu time, um rapaz chamado Bibiano, o gol estava aqui, o gol dele estava aqui. O Bibiano pegou a bola aqui, e você sabe aquele chute enviesado que vai sair lá na bandeirinha de escanteio? Ele chutou de longe, bem fora da área, da altura da linha média. Chutou aquele chute enviesado que ia para... E a bola foi para lá. No meio do caminho estava o zagueiro deles, chamado Awada. A bola bateu no Awada e entrou no outro canto. E nós fomos campeões. Ganhamos 2-1 aquele jogo e fomos campeões. Se eu tivesse ganhado uma medalha, eu teria medalha até hoje, mas eu não tenho lembrança de que tenham dado medalha. Então, isso que eu estou contando para vocês pode ser pura garganta, pura cascata, e você não poder saber se é ou não verdade. Até quando o senhor fica em São Paulo? Então, eu cheguei lá em 46, fiz um ano no Colégio Minerva, em 47 eu estava no 1º ano ginasial. Em 1950, meu pai já não estava na Marítima, e a família resolveu mudar de novo para Santos. E então, em 1950, então você tem 47, 48, 49, 50, eu terminei o ginásio no Colégio Bandeirantes e viemos para Santos.
para mim foi muito bom ter estudado no Colégio Bandeirantes, que era uma escola excelente, um nível excelente. Não havia um professor no Colégio Bandeirantes que a gente não pudesse dizer que não fosse um bom professor. Então, me ajudou muito. E eu gostava de estudar, eu tinha curiosidade. Então, eu não estudava para tirar boas notas, eu estudava porque eu gostava de aprender. Tudo, qualquer coisa que tivesse lá. Chega em Santos, vai morar onde? Aí voltamos para Santos. Então viemos para Santos. E meu pai tinha uma casa, a herança do pai, na Rua Padre Visconti. A Rua Padre Visconti do lado da igreja do Imbaré. Então meu pai começou a reformar aquela casa para que nós morássemos lá, porque a família era grande. Quando nós viemos para Santos, em 1950, eram 8 filhos já. 8, acho que o Oswaldo mais novo, Oswaldo nasceu em março de 50, nasceu por aí. Bom, enquanto isso nós fomos morar na Azevedo Sodré, acho que no número 22, 24, na Azevedo Sodré, ali pertinho da Conselheiro Nébias e junto do Colégio Canadá. Vai estudar, vai fazer o colegial? Aí eu fiz o clássico no Colégio Canadá. 3 anos de clássico no Colégio Canadá. Fala do Colégio Canadá. É penoso falar do Colégio Canadá. Outro dia esteve um rapaz que está preparando uma tese sobre o Colégio Canadá e foi me procurar. E eu disse para ele, olha, para mim é penoso falar sobre o Colégio Canadá, porque o Colégio Canadá aqui em Santos é um mito amoroso. Um mito amoroso. E eu detestei o Colégio Canadá. Não sei, certamente eu tive azar, porque os professores se distribuíam, né? Eram vários professores, se distribuíam conforme os anos. A Yara, minha mulher, estudou no Canadá, teve bons professores no Colégio Canadá. Eu tenho amigos que estudaram no Colégio Canadá e tiveram bons professores. E eu não vou falar sobre os professores que eu tive. Havia algumas professoras esforçadas, pelas quais eu sempre tive muito respeito, muito carinho, mas havia professores que não eram dignos desse nome. Isso fazia muito mal para um rapaz que queria estudar e teve ali o seu primeiro contato com o que era uma repartição pública, porque havia não apenas professores que estavam ali apenas, a gente percebia, para receber o seu salário no fim do mês, mas os funcionários também estavam ali. Era uma repartição pública. Então, vamos encerrar aqui o capítulo do Colégio Canadá, que, aliás, atendia pobremente, me parece, as suas finalidades sociais, porque acabava sendo um colégio da elite, era um colégio público, o primeiro colégio público que tinha aqui. Não havia concurso, eu não fiz concurso, não fiz exame para entrar no Colégio Canadá. Meu pai conhecia o diretor do Colégio Canadá, era amigo dele, e eu entrei no Colégio Canadá. Então, aqui já entra um juízo pedagógico, juízo político, uma série de coisas. Aí você já é jovem, está com quantos anos aí? Então, o primeiro clássico, em 1951, eu tinha 15 anos. E fala um pouquinho dessa sua fase de juventude já aqui em Santos. A minha fase de juventude aqui em Santos. Eu tenho um grande déficit de sociabilidade. Eu sempre fui muito reservado. Eu adorava livros e estudar. Na Rua Azevedo Sodré, essa rua, onde nós fomos morar, antes de nos mudarmos para a Rua Padre Visconti, era uma casa que tinha um porão embaixo. Eu descolei um armário que eu coloquei nesse porão e esse armário foi o começo da minha biblioteca. Hoje eu tenho aproximadamente uns 10 mil volumes, que eu acho pouco. Mas os meus irmãos iam a festas, iam a bailes. Eu não tenho lembrança de jamais ter ido a um baile. Eu não sei, baile de formatura, uma prima convidava, uma coisa assim, tudo. No colégio, nós nos dávamos muito bem. A classe era mista, então havia rapazes e moças. Nós nos dávamos muito bem, gostávamos da companhia. Lembro-me de umas excursões que nós fizemos a São Paulo, mas fora do colégio nós não tínhamos convivência social.
Então a minha convivência social era diminuta. Eu gostava de praia, né? Porque aí já estava pertinho da praia. Então nós íamos sempre à praia, eu jogava voleibol, jogava bola, eu gostava muito de jogar futebol. Aliás, eu não era um craque, mas era um bom jogador de futebol. E era assim a vidinha da gente. Então, como que se iniciou, como que começa o seu gosto assim, pelos livros, pela leitura? Os livros que mais influenciaram já desde menino. O primeiro livro que eu tive foi um livro que o meu tio Paulo me deu, chamado Memórias de um Papagaio, no aniversário meu. Mas eu lembro até hoje do livro com o qual eu fui alfabetizado no Instituto Educacional, com 6 anos de idade, no colégio da Dona Ercília. Eu me lembro das histórias todas que tinham lá dentro, por exemplo, a história do rei Midas, né? Várias outras histórias. E eu tinha um grande gosto pela leitura. Lá pelas contas, sim, e como nós estávamos em guerra, eu gostava de acompanhar a história da guerra pelo jornal. Então, eu era um leitor obsessivo de jornal. Aliás, eu sempre fui um leitor obsessivo de tudo. Bula, rótulo de garrafa, todas essas coisas. Mas eu sou um leitor obsessivo. E eu lia aquelas histórias de guerra. Eu lembro que lá pelas quantas, eu devia ter uns 8 anos de idade, e resolveram fazer um jornalzinho lá no Instituto Educacional. E eu não sei como, de onde veio isso tudo, eu fiz uma poesia que encaixei lá no jornalzinho. E quando saiu o jornal, eu fiquei furioso, porque essa é a célebre história, a célebre briga de autores com revisores, não é? O revisor mudou tudo que eu tinha escrito. E o revisor não entendia nada, nem de rima, nem de ritmo, nem de metro. E arrebentou com a minha poesia. Então eu era garotinho, mas já tinha esse gosto literário, né? Que é uma coisa natural. Mas aqui em Santos, cinema, principalmente... Cinema a gente ia, mas era só o cinema. Assim, em São Paulo, isto era uma coisa interessante, porque em São Paulo, na década de 40, a gente tinha muito filme italiano. E era o realismo italiano no cinema. Então, aqueles diretores maravilhosos, não é? Perto de casa nós tínhamos, era o Cine Cruzeiro e o Cine Fênix. Esses 2 cinemas nós frequentávamos. E eram o Fellini, o Antonioni, todos aqueles diretores muito bons de cinema, né? Que faziam Ladrões de Bicicletas, por exemplo, tinha os artistas italianos, mesmo os cômicos, os dramáticos, tudo. Eu gostava muito. Já em Santos era diferente, não chegavam aqui os filmes italianos. Era só musical americano. Eu não gostava de musical americano, mas a gente ia na onda, né? Ia com os amigos em fim de semana. Domingo era o dia de ir no cinema. Então a gente ia no Gonzaga. Quando eu era garotinho em Santos, antes daquela mudança para São Paulo, nós íamos muito naquela matinê infantil que tinha no antigo Cine Atlântico. Lembram da matinê? E que às 10 horas, e tocava a Sinfonia Quebra-Nozes. Porque antes de começar a sessão, nos intervalos da sessão, tocava música, não é? E que era muito bem escolhida, né? Muito bem escolhida. E aquilo a gente não percebia, mas aquilo é que... Não é? Como que vai se definindo o seu interesse pelo direito? Como você vai entrando já nessa área, né, para entrar na faculdade? Bem, então acontece o seguinte. Aqui em Santos, em 1953, começou a funcionar a Faculdade de Direito de Santos. Eu queria fazer faculdade, eu não sabia... Não, eu sabia que eu queria fazer filosofia. A filosofia é a minha paixão. Eu não sou apaixonado pelo direito. A filosofia é a minha paixão. No colégio, essa paixão se despertou no Colégio Canadá.
porque no curso clássico, no Colégio Canadá, tinha a matéria de filosofia. Salvo erro, a partir do segundo ano, nós tivemos 2 anos de filosofia. A professora também não era boa. E ela adotou um manual do Teotônio Teotônio não sei o que Santos, que também não era um bom manual. Mas quando ela chegou na classe e começou a tratar daquela matéria, eu fiquei embevecido. Mas que coisa maravilhosa, isso a gente pode estudar. Então eu queria estudar filosofia. Mas queria estudar, aqui em Santos não tinha faculdade de filosofia, não tinha filosofia. Mas não era esta a única razão pela qual eu queria estudar em São Paulo. Eu achava o ambiente cultural de Santos estreito e queria estudar em São Paulo. Meu pai era como uma galinha choca, queria ter todos os filhos do lado de si. Nós não tínhamos uma situação financeira folgada. Não é? Nós éramos uma família de classe média, mas meu pai tinha 9 filhos, tinha muita despesa. Ele não tinha como custear os meus estudos em São Paulo. O fato é o seguinte, que em 1953 ou 1952, um dia eu estava em casa com meu pai estava lendo o jornal, e ele disse assim, olha que interessante, um curso de taquigrafia que vai ter aqui. E eu não sabia o que era aquilo, o Centro Taquigráfico Santista. O diretor desse centro era um taquígrafo que trabalhava na Câmara Municipal, chamado Djalma... Queria interromper? Chamado Djalma, não estou lembrando o nome dele, um benemérito. Eu fui fazer esse curso de taquigrafia, eu nem sabia o que era taquigrafia, mas como eu era curioso, eu fui fazer esse curso de taquigrafia. E gostei daqueles arabescos lá. E eu chegava em casa e ficava fazendo exercícios de taquigrafia, E, obviamente, a virtude do taquígrafo é a rapidez com que ele escreve. Não é? Então eu dizia, como é que eu posso tomar um ditado com bastante rapidez? Eu penso que talvez ligando o rádio. Então eu ligava o rádio, mas o rádio não era bom, porque o rádio, a transmissão é entrecortada, entra um anúncio, nunca tem um texto fluente, assim, completamente. Então eu disse, o texto, o enunciado mais rápido, o discurso mais rápido que eu conheço é o da mente. Então eu ficava pensando coisas e escrevendo, aí eu escrevia bem rápido. O fato é o seguinte, que quando eu completei o curso clássico e fui para São Paulo, então, para fazer o vestibular, eu fui procurar um emprego na área de taquigrafia. E fui lá no Centro Taquigráfico Paulista, onde disseram que tinha uma vaga de taquígrafo numa fábrica na Casa Verde. Era uma fábrica de máquinas agrícolas. O dono era um alemão chamado Sr. Schultz, Máquinas Agrícolas Tigre. E eu fui trabalhar lá como taquígrafo. Ele não tinha muita necessidade de um taquígrafo, ele queria um taquígrafo para ditar correspondência. Mas tudo bem, eu fui lá e comecei a trabalhar como taquígrafo. Mas vamos voltar, então eu queria estudar filosofia. Então vamos parar na volta. Tá bom. Em sequência, a continuação da entrevista com o Dr. Sérgio Cérvulo da Cunha, dia 29 de maio de 2009. Então, o senhor está falando da filosofia. Então, num raro lance de lucidez, eu disse, eu vou fazer filosofia. E depois, eu vou ser professor de filosofia, e para ser professor, só tem aula de filosofia nas escolas públicas. Então eu vou estudar direito, porque naquela época só havia três. Bem, tinha
Uma opção que talvez que me atraía era jornalismo. Tinha a escola de jornalismo Casper Libero em São Paulo. Tinha a escola de sociologia e política em São Paulo, mas que não profissionalizava. Tinha medicina, engenharia e direito. Então, quem gostava de letras ia para a faculdade. Tinha filosofia também. Tinha filosofia. Ia para direito. Então, eu disse, eu vou fazer direito. Eu nem sabia o que era aquilo, mas vou fazer direito. Então, fiz o vestibular de direito, passei e fui morar num hotel, que na verdade era uma pensão, o Hotel Brasil, Avenida, o Hotel Avenida, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Faculdade de Direito. E então, me matriculei à noite, tinha curso noturno. Aliás, depois eu fui pesquisar para saber como é que tinha sido instaurado aquele curso noturno na Faculdade de Direito, e que foi instaurado por insistência de um professor chamado Brás Arruda, sem o qual eu não teria sido advogado, e muitos outros não teriam sido advogados, num meio elitista, como era o da Faculdade de Direito. Eu imaginei como ele deve ter brigado para colocar um curso noturno. Então, eu estudava à noite na faculdade e durante o dia eu trabalhava lá na fábrica como taquígrafo. Isso é que ano nós estamos falando? 1954, quarto centenário da cidade de São Paulo, com todos os festejos do quarto centenário, dos quais participavam os estudantes, inclusive do Folies Bergère, que veio de Paris, e aquela Marcha ao Flambeau que teve no Anhangabaú, e toda aquela agitação, 1954, o ano da morte do Getúlio, não é? Com a agitação provocada pelo Carlos Lacerda, que pouco antes esteve lá na faculdade discursando, incentivou os estudantes a fazerem uma passeata da qual, infelizmente, eu participei, e quando passou perto da sede do PTB, alguns quiseram apedrejar a sede do PTB, outros com mais bom senso disseram, não vamos fazer isso, porque não se apedrejou. Mas eu estava acordando no hotel, então eu acordava cedinho, às 6 horas, diariamente eu acordava às 6 horas, estudava durante uma hora, às 7 horas eu saía para pegar o bonde até a Casa Verde, que eu entrava às 8 horas. E numa manhã dessa que eu ouvi no Repórter Esso, não estou fazendo propaganda do Repórter Esso, ouvi no Repórter Esso que o Getúlio tinha morrido, tinha sido suicidado. E na porta da Faculdade de Direito, alguns alunos estavam soltando rojões. Eu fiquei transtornado com aquilo, de ver o nível, né, de senso ético. Né? E assim foi. Aí foram 5 anos de faculdade. Quando eu cheguei no último ano da faculdade, eu entrei no primeiro ano de filosofia. Ou seja, eu fiz o vestibular para filosofia em 1957. Não, sim, eu me formei em 58 na Faculdade de Direito. Em 58 eu estava cursando o primeiro ano da Faculdade de Filosofia. Fala do seu curso de Direito, aí, como é que era a faculdade? Essa agitação que tinha, que você falou, Getúlio morre, a política... O entrosamento entre os estudantes. Vocês vão dizer, o Sérgio é um chato. E, de fato, eu sou um chato. Eu tenho um senso crítico muito grande. E eu detestei também a Faculdade de Direito. No primeiro ano, eu tive aulas com um professor fantástico, maravilhoso, professor Gofredo da Silva Teles Júnior, cujas aulas todas eu taquigrafava. Eu taquigrafava as aulas todas. Faz bem uns 15 dias eu estava na minha biblioteca e eu vi lá a apostila dele das aulas do primeiro ano, professor Gofredo. Aí eu resolvi encadernei essas apostilas e vou colocar lá. É um professor maravilhoso, mas eu não gostei nada. E eu disse comigo mesmo, se o segundo ano for assim, ruim como foi o primeiro, eu vou deixar a faculdade. Comecei o segundo ano, também não gostei. Aí parei de frequentar a faculdade.
Mas eu frequentava tudo que era curso, principalmente os gratuitos que tinha na cidade. E a vida cultural de São Paulo, naquela época, era muito concentrada no centro. Não é? E, bem, aí começam a interferir outras coisas. Eu tinha que fazer o serviço militar e fui fazer o CPOR. Aí já era em 1950, eu me formei no CPOR em 1957. Aí já era fim de 55, começo de 56. Eu já tinha uns 2 anos de faculdade. Eu já tinha deixado a Máquinas Agrícolas Tigre, porque eu queria mais tempo para estudar. Então eu queria trabalhar num banco que era meio período. Eu fiz um concurso e entrei no Citibank. Eu trabalhava lá só na parte da tarde. Mudei para amanhã na faculdade. Mudei. Bem, e como eu não frequentava a faculdade, eu tinha tempo livre de manhã e de noite para fazer tudo que era curso que existia. Eu fazia cursos, todos os cursos livres que havia lá. E não ia na faculdade. Chegou no fim do ano, eu soube que minha mãe estava muito chateada, porque eu não tinha deixado a faculdade. Aí eu disse, não custa dar um gostinho para minha mãe. Naquela época a gente podia fazer exame de segunda época sem ter frequência. Então eu fui, comprei as apostilas que tinha na faculdade, fiz o exame de segunda época, porque eu tinha sido reprovado, né, por falta de frequência. Fiz a segunda época e passei. E a faculdade era tão boa que me deu o título de melhor aluno de Direito Civil. Melhor aluno de Direito Civil. Por quê? Porque eu tive notas altas. Eu tive média, acho que média 9,7, eu tive um 10 e um 9,5, eu tive média 9,7, assim, 2 provas, e recebi o título de melhor aluno de Direito Civil. E eu estou contando esse fato porque para ver como a vida é muito curiosa, a vida é muito curiosa. Bem, passados os anos, quando eu já estava aqui em Santos advogando, no escritório do Rui Miller, o Rui de Melo Miller, um dia o Rui Miller me diz assim, eu estive com o doutor Cirilo, que é o diretor da faculdade, e ele está precisando de um professor de Direito Civil, porque está deixando a faculdade o desembargador Mário, não estou lembrando o nome dele, que dava aulas de Direito Civil. Isso era em 1966. E eu disse para ele que você conhece muito Direito Civil, você foi o melhor aluno de Direito Civil na faculdade de Direito. De fato, eu tenho um diplominha, até rabiscado por um dos filhos meus, sei lá, um dia rabiscou o diplominha, depois eu resolvi colocar num quadro. Ganhei esse diploma e o prêmio, que era um livro do professor Vicente Hall, O Direito e a Vida dos Direitos. Bem, e foi por causa disso que eu fui dar aula na Faculdade de Direito de Santos em 1966, comecei a dar aula no 3º ano de Direito das Obrigações. Muito receoso, dizendo, será que eu vou dar conta do recado? E o doutor Cirilo, que era um gentleman, não é? Ele dizia, não, Sérgio, claro que você vai. Acontece o seguinte, eu sempre tive muita experiência de dar aula, porque desde garoto eu gostava de dar aula. Eu dava aulas particulares, eu dava aulas particulares de português, dava aulas particulares de latim, o latim que eu tinha aprendido no Colégio Bandeirantes. Não aprendi nada aqui no Canadá. Me servia para dar aula, me serviu para o vestibular, eu não fiz cursinho. Todo o pessoal fez cursinho, eu me preparei sozinho e entrei sem cursinho na Faculdade de Direito. Bem, então o fato é o seguinte, que a Faculdade de Direito eu levei assim, e também não tinha vida acadêmica. Por quê? Primeiro porque eu tenho esse déficit de sociabilidade. Não quer dizer que eu não tivesse colegas lá com quem me relacionasse, saísse para conversar, para ir no café, mas não tinha aquele tipo de vida acadêmica que, para dizer a verdade, não me atraía muito. Na Faculdade de Direito, eu tive somente um envolvimento social, aliás, fabuloso. Havia um grupo de alunos, tinha criado na Faculdade de Direito não é célula o nome, um grupo da Sociedade São Vicente de Paulo,
que se reunia habitualmente numa sala, semanalmente ou mensalmente, numa sala do Centro Acadêmico, 11 de agosto. E eu frequentava essas reuniões. Essas reuniões eram muito bonitas, muito bonitas. Quem é que frequentava essas reuniões? Fábio Conder Comparato, Rubens Recupero e vários outros colegas, Paulo Salvador Frontini. E eram pessoas que até me intimidavam, não é? O que discutia lá? A Sociedade São Vicente de Paulo, o objetivo dela é dar assistência material e moral para pessoas necessitadas. Então, cada um dos frequentadores dessa sociedade recebia a missão de visitar, patrocinar umas ou outras famílias. Nessas reuniões, então, a gente fazia a distribuição do serviço, relatava o serviço e nós estudávamos textos de espiritualidade. Então, foi esse o único envolvimento social que eu tive assim na faculdade, que eu muito prezei. E assim decorreu o meu curso. Mesmo porque, vocês vão dizer, mas por que você detestou? Eu vou dizer para vocês o seguinte, aquele ano em que eu entrei, houve um mandado de segurança e 100 e tantos alunos impetraram o mandado de segurança e eu sei que conseguiram lá, ou 200 e tantos, havia 200 vagas. Eu sei que dobraram essas vagas para 400. Tinha uma turma de manhã e uma turma à noite. A minha turma tinha 100 e tantos alunos, quase 200 alunos. Nós entrávamos num salão. O professor ia num púlpito lá na frente e ficava fazendo um discurso durante a aula toda. Na faculdade de filosofia, aí onde você está sentado, ficava sentado o professor Cruz Costa. E aqui estávamos sentados nós, 10 alunos, que passávamos a aula conversando com o professor Cruz Costa sobre filosofia. Me diga se é diferente. Então, eu adorei a faculdade de filosofia, que era outra concepção. A faculdade de Direito, uma concepção dogmática. A faculdade de filosofia, uma concepção de livre indagação. A faculdade de Direito, uma concepção retrógrada, conservadora. A faculdade de filosofia, uma concepção crítica, liberal. Então, eu me formei em Direito, meus pais foram lá na formatura e em julho eu me casei. A colação de grau foi em abril, eu já estava noivo, nós já queríamos casar antes, eu disse, não, vamos esperar a minha formatura, que esse título vai ser dos meus pais. Em julho, então, eu casei. Nessa altura eu estava trabalhando no Tribunal de Contas do Estado, como taquígrafo. Eu estava trabalhando no Tribunal de Contas do Estado como taquígrafo. Eu tinha deixado a Máquinas Agrícolas Tigre, passei 3 anos sem taquigrafar, 2 anos sem taquigrafar. Eu entrei no Tribunal de Contas em 57, eu passei 3 anos sem taquigrafar. E fui taquigrafar no Tribunal de Contas. E me casei em julho de 59, alugamos um apartamento em São Paulo. Eu não ganhava mal, mas fomos morar em Perdizes, o apartamento consumia a metade do que eu ganhava. Então nós passávamos apertado. Daí foram chegando os filhos, né? E eu já fazia alguma coisa no campo do direito, eu era solicitador, já como solicitador acadêmico, eu fazia alguma coisa no campo do direito. Eu fui estagiário na Frente Nacional do Trabalho, do Mário Carvalho de Jesus. Não sei se vocês se recordam, Mário Carvalho de Jesus era aquele advogado que fazia campanha contra o mau patrão, o Abdala. Vocês não se recordam.
e já fazia alguma coisa no campo do direito, mas não me atraía, a advocacia não me atraía. Então eu terminei a filosofia e resolvi vir para Santos, que eu adorava Santos. E nessa altura, eu já tinha feito concurso para procurador de Estado. E já tinha sido aprovado para procurador de Estado. Ainda não tinha sido nomeado. A esta altura, quando eu casei, eu estava no Tribunal de Contas. A essa altura, eu já estava como taquígrafo da Assembleia Legislativa. Tinha feito um concurso para taquígrafo da Assembleia Legislativa e estava trabalhando como taquígrafo da Assembleia Legislativa. Então, como eu queria mudar para Santos, em fevereiro de 63, mudei para Santos, já tinha 3 filhos, em fevereiro de 62 nasceu o meu 3º filho. Então, queria mudar para Santos. Eu vim aqui na Procuradoria do Estado, em Santos, conversei com o doutor Feitosa, que era o chefe da Procuradoria, e perguntei para ele se ele não me aceitaria como um comissionado. Ele ficou contentíssimo, porque, claro, quem é que não quer receber? Em geral, as repartições têm deficiência de funcionários, queria receber. Então, ele solicitou meu comissionamento para o presidente da Assembleia. O pedido de comissionamento chegou no meu chefe na taquigrafia, meu chefe me chamou lá e disse: Sérgio, eu não vou te liberar. Você é um bom funcionário e eu não vou te liberar. Na Assembleia Legislativa, 40% dos funcionários não aparecia para trabalhar, tá bom? 40% dos funcionários não apareciam para trabalhar. E aí não me comissionou porque apareciam no dia do pagamento. Não me comissionou porque eu era um bom funcionário. Aí o que eu fiz? Mudei para Santos, instalei um escritóriozinho de advocacia aqui e ia para São Paulo diariamente. Nem sempre eu conseguia ir para São Paulo. Deixei de ser um bom funcionário. Eu paguei esse preço depois, quando fui computar tempo de licença-prêmio, aposentadoria, essas coisas. Mas, afinal de contas, então, realizei esse sonho de voltar para Santos. Fui morar na rua, aluguei uma casa na rua Evaristo da Veiga, ali no Campo Grande. Campo Grande. E por falar em Campo Grande, como é perto da Vila Belmiro, eu esqueci de dizer na primeira parte que meu pai foi diretor de Santos e desde cedo eu ia com ele ver os jogos do Santos na Vila Belmiro. Então essa é uma parte também importante da infância que eu deixei de reportar. Então foi assim, Betão. A Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia e depois vim para Santos com essa bagagem aí. Quando vem 1964, o golpe, o pré-golpe e o golpe, como você sentiu isso? Como você viu essa agitação, esses momentos? Você estava envolvendo com a JUC, foi antes ou depois? Eu tive muita sorte. Porque, como eu lhe disse, eu vim para Santos em fevereiro de 63. O golpe foi em março de 64. Como estudante, eu estava envolvido com a Juventude Universitária Católica. Você começa quando você vai se envolver com a JUC? A Juventude Universitária Católica, já na Faculdade de Direito. Foi um outro tipo de envolvimento também. Na Faculdade de Direito foi um outro tipo de envolvimento. Mas, como os fins de semana eu passava em Santos, eu me ligava mais à JUC de Santos do que à JUC de São Paulo. E foi ali que eu fiz conhecimento com o Dalmo Dallari, com o Plínio de Arruda Sampaio, e com lideranças assim, jovens e católicas, né? A Juventude Universitária Católica talvez tenha sido a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, porque a formação católica tradicional era uma formação conservadora e fechada, né? E a Juventude Universitária abria a gente para o mundo. Então, a gente tinha um engajamento social e um engajamento político também, não é? Foi aí que eu comecei, então, a me envolver nessas questões sociais. Não é? Porque a minha sorte. Um colega meu de turma, na Faculdade de Filosofia, por exemplo,
morreu no DOI-CODE. Disseram que ele tinha morrido enforcado. Não é? Foi ele... ele morreu na mesma semana que o Manuel Fiel Filho. Como era o nome dele? Vocês lembram? O Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. Eu tive um colega de classe, que era o José Chazin, que era ocupou posições importantes na organização do Partido Comunista em São Paulo. Então, a gente tinha uma certa ambiência política na Faculdade de Filosofia, embora eu também pouco participasse. Eu trabalhava, além do meu trabalho na Assembleia, eu trabalhava na Frente Nacional do Trabalho, eu tinha outras ocupações. Na Faculdade de Filosofia eu tinha também pouca vida acadêmica, mas também pelos conhecimentos, pelos envolvimentos na JUC, eu era ligado a pessoas que depois foram para a ação popular e foram para a luta armada. Mas como eu já tinha vindo para Santos, eu já estava desenturmado. E aqui em Santos, eu estava iniciando as minhas atividades profissionais como advogado. Não estava enturmado. E se eu tivesse continuado em São Paulo, eu teria sido certamente uma vítima da repressão, né? Pior do que fui. E aqui, mas mesmo assim, você desenturmado, você viu o movimento, você sentiu a barra toda? Sim, acontece o seguinte, 1963, salvo erro, 62, 63, vocês não se recordam da agitação intelectual que havia no Brasil naquela época? Os festivais de música popular brasileira, a ambiência política, cultural no Brasil envolvia a juventude. E a juventude era esperançosa de mudanças e acreditava nas mudanças. Acreditava que essas mudanças podiam ser feitas pela via democrática, através das reformas de base, não é? E se entusiasmava com as propostas das reformas de base. 63 era o João Goulart, né? O presidente da República. E ele inventou a sindicalização rural. 62, 63, inventou a sindicalização rural. Um fator intelectual e emocional importantíssimo nessa ocasião foi a Revolução Cubana. No quintal dos Estados Unidos foi feita uma revolução anti-imperialista. No quintal dos Estados Unidos. Isso motivava a gente. Então, nós éramos nacionalistas, não é? O nosso socialismo era um socialismo nacionalista. Nós queríamos reformar as instituições políticas e transformar o povo num protagonista da nossa história, que não era. E o padre Pestana, que tinha sido assistente da JUC, a JUC tinha uns assistentes mais para frente e tinha uns assistentes mais para trás. O padre Pestana era simpaticíssimo, mas decididamente ele não era um assistente para frente. Ele inventou, mas tinha um senso evangélico muito grande, ele inventou a comarca de Santos, naquela ocasião, ia até Juquiá. Ele tinha inventado umas caravanas, sim. Como o Jango tinha inventado a sindicalização rural, e o Partido Comunista estava muito interessado na criação de sindicatos rurais, a Igreja Católica começou a disputar com o Partido Comunista a criação de sindicatos rurais. O padre Pestana inventou umas caravanas para o Vale do Ribeira, sabidamente paupérrimo,
para criar sindicatos rurais lá. Essas caravanas iam em fim de semana. Eu já não era mais estudante, mas eu tinha ainda contactos com o pessoal da JUC, com o Padre Pestana. Ele me convidou e eu acompanhava como advogado. O fato é o seguinte, não foi criado nenhum sindicato rural lá, mas eu comecei a conhecer poceiros do Vale do Ribeira e a defender poceiros contra grileiros do Vale do Ribeira, né? E esta foi uma das etapas da minha formação profissional como advogado, defender poceiros. Eu comecei a me interessar, e aí vem umas coisas fantásticas, então. A minha decepção, lá no Largo de São Francisco, não era só com o Largo de São Francisco, era com direito. A minha decepção era com direito. E continuava, mesmo sendo eu professor de direito, depois em 66, mesmo sendo eu professor de direito. Como eu comecei a trabalhar em muitas questões possessórias, comecei a estudar posse. E nada que eu via na doutrina me satisfazia. Nada que eu via na doutrina me satisfazia. Até que um dia, você lembra daquela poesia do Manuel Bandeira? Que um dia ele disse que viu uma moça nua tomando banho e disse, foi o meu primeiro alumbramento. O meu primeiro alumbramento não foi uma moça tomando banho. Foi na biblioteca da Faculdade de Direito, um dia em que eu peguei um livro da estante, e que era um livro de um autor chamado Pontes de Miranda. Ele tinha um tratado de direito privado em 60 volumes, e o volume 10 era exclusivamente sobre a posse. Eu peguei aquele livro e comecei a estudar a posse. Rapaz! Era um mundo novo. Era um mundo novo. Eu vi que o direito era uma ciência. Era uma ciência. Os brasileiros não sabem que o maior jurista do mundo, em toda a história, é brasileiro. Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que nasceu em Maceió, prematuro, com 5 meses, e foi acomodado numa caixa de sapatos junto com algodão, e sobreviveu. E fez uma obra fantástica, maravilhosa, maior do que qualquer obra que qualquer jurista tenha escrito. E os paulistas tinham uma dor de cotovelo desse homem. Tinham uma dor de cotovelo desse homem. Pois bem, então vamos voltar. Eu ainda estou em 63, foi aquela pergunta. Comecei, não é, a dar essa assistência, então comecei mais a me envolver nessas questões, não é, que depois me levaram ao envolvimento intelectual. O fato é que, quando veio o golpe de 64, eu estava decididamente contra o golpe e contra as machadeiras, não é? Com as quais a igreja estava. Não é? Mas eu estava decididamente contra o golpe e contra as machadeiras. Mas nós não pudemos fazer nada. Não é? Aqui em Santos, que tinha uma organização, o esquema de militar de defesa do general Jair Dantas não funcionou. Não funcionou nada. As esquerdas acreditavam na mobilização popular. Não aconteceu mobilização popular. O Brizola, que quis se levantar. O Jango, que era um pacifista, achou melhor se refugiar no exterior. Então, rapidamente, os militares tomaram conta do poder. E eu voltei a ter um envolvimento político em 67, quando foi convocada aquela constituinte de brincadeira, não é? E aí um grupo de juristas escreveu um manifesto contra aquilo, que eu subscrevi. Eu não tenho cópia daquele manifesto, não vejo aquilo citado em lugar nenhum, mas subscrevi. Entrei para o MDB, então, não é? Quando foram extintos os partidos políticos, quando foi criado o bipartidarismo, eu entrei para o MDB, que era a Resistência Democrática, não é? E depois continuei no MDB até que ele virou PMDB, até que o PMDB começou a tomar outros rumos e eu fui para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E essa época você entra no PMDB aí? Quando você entra no MDB? Sim. Como é que era? Como que estava o movimento? Quem era que estava? No MDB estava todo mundo que era contra a ditadura. Estava todo mundo que era contra a ditadura. Quem eram as pessoas? Ih, rapaz,
Aí a minha memória já... O Atier Jorge Cury tinha ficado no MDB, não é? E ele não era um homem de esquerda, evidentemente, mas tinha ficado no MDB. Mário Covas. Esmeraldo Tarquínio, Esmeraldo Tarquínio, Mário Covas, o próprio Oswaldo Justo estava lá. Esses eram os nomes de maior expressão. Não é? Eu não tinha expressão política nenhuma, mas foram pouquíssimas as reuniões do MDB que eu fui. Não é? A atividade do PMDB, do MDB era uma atividade mais eleitoral, não é? Mais ou menos como é hoje. Mas, de qualquer modo, era um núcleo, não é? Um polo, não é? E na Faculdade de Direito, como que isso virava lá dentro? As forças, sim. Aí era a mobilização dos estudantes, né? Como que era isso? Sim, aquele entusiasmo que eu estava falando da juventude naquela época, principalmente, porque o golpe sopitou todas aquelas tendências, todas aquelas esperanças, acabou com tudo. Não é? O golpe acabou com tudo. E a juventude não se conformava com aquilo. Eu, na faculdade, que eu me lembro, eu era o único professor que participava das atividades com os estudantes. Então, os estudantes tinham suas atividades e nós participávamos. E quando chegou em 68 já foi diferente, né? Aí 68 foi diferente. Então fala de 68. Falar de 68. Eu era procurador de Estado, trabalhando aqui na Procuradoria do Estado de Santos. Além do Centro de Estudantes de Santos, havia a AUBS, Associação do Universitário da Baixada Santista. Lembra da AUBS? Você não lembra do João Monteiro, do João Moreira Sampaio Filho? Acaba a fita? Acabou a fita ou ainda tem um tempinho? Não, ele acaba a fita e põe outra fita. Então, na hora que... bom. Vai virar de novo. Então havia a Associação do Universitário da Baixada Santista. Que era um órgão mobilizador do estudante universitário. Eu não sei em que ano foi esse ato aí ao qual você referiu. Você se referiu que aconteceu na Faculdade de Direito. E não sei a propósito do que foi feito esse ato que você disse que havia. Na década de 70 já. Isso já era depois? Depois. Quase 80 já. Sim. Então tem tempo. Vamos virar a fita? Vamos virar a fita. A Constituinte vem antes da Prefeitura de Santos. Continuação da entrevista com o Dr. Sérgio Cérvulo da Cunha, em sequência ao nosso projeto. Na Faculdade de Direito, tinha um aluno chamado Juarez Bahia. Juarez Bahia. E quando o Juarez Bahia se tornou o chefe da redação do jornal A Tribuna, ele me convidou para escrever colaborações para o jornal. Eu me tornei editorialista da Tribuna. Então eu escrevia lá uns editoriais. Não, ainda era o Geraldo Ferraz. Ele ainda não era o chefe, ainda era o Geraldo Ferraz, quando eu me tornei colaborador da Tribuna. Que ano foi? 67. Eu escrevi artigos semanais para a Tribuna. Bem, então isso me envolvia demais com as questões políticas, não é? O fato de escrever um artigo semanal, que em geral era sobre temas políticos. O editorialista não assina, é claro, mas de qualquer modo eu escrevia esses editoriais. O fato é que eu me envolvia muito. E aí chegou, então, 68. E tinha a AUBS. A AUBS, 68 foi o ano das passeatas. Os estudantes faziam passeatas de protesto contra a ditadura no Brasil todo. Não só os estudantes, não é?
Estudantes, trabalhadores, profissionais, etc. Mas os estudantes tiveram a iniciativa aqui em Santos de fazer uma passeata que ocorreu no dia 5 de julho de 1968. No dia 5 de julho de 1968. Eu era procurador de Estado. E passei na procuradoria antes de ir para o local de encontro da passeata. E lá alguém me disse que tinha sido decretado o estado de sítio. Os jornais diziam que ia ser decretado o estado de sítio. Se fosse decretado, se realmente tivesse sido decretado o estado de sítio, ia descer o chanfalho nessa passeata. E eu disse, e agora o que eu faço? Eu tenho que ir para a passeata. Então eu saí do fórum, onde funcionava a procuradoria, passei pela Igreja do Carmo, onde eu rezei, e fui para o local de encontro. O que eu sei é que o meu pinto estava desse tamanho. Nunca na vida ele ficou assim. De medo. De medo. E fomos para a passeata, não tinha sido decretado estado de sítio, aquilo talvez tivesse sido de alguém que estava lá exatamente para perturbar. Foi feita a passeata se dissolveu normalmente. Mas eu sei que nos dias seguintes eu percebia que eu estava sendo seguido. Na minha casa, eu morava na Rua Euclides da Cunha, não é no mesmo lugar onde eu moro hoje, e eu percebia que tinha gente me vigiando. Naquela época, eu tinha montado uma escola que pretendia ser uma escola inovadora, que se chamava Escola de Jovens, que funcionava nessa casa, que era uma casa muito grande. E o fato, aqueles que entendem de atividades policiais dizem que eu estava de campana, ou o policial que estava de campana, não é? Mas continuava a história de ser decretado o estado de sítio. E eu dizia, se for decretado o estado de sítio, eles vêm aqui e me pegam. Aí eu sumi. Aí eu resolvi sumir. E sumi por algum tempo. Eu andei sumido. E depois aquele clima diminuiu um pouquinho, eu voltei para Santos, retomei as minhas atividades, continuei trabalhando. No dia 13 de dezembro de 1968, à meia-noite desse dia, eu estava com uns amigos num bar, conversando. Eu me lembro muito bem que eu disse meia-noite, dia 13, sexta-feira, e não aconteceu nada de ruim, porque estávamos prevendo coisas muito ruins, né? Por causa da situação do governo Costa e Silva, a briga da linha dura, etc. E daí, um amigo que estava lá, o Roberto Inácio, que era o presidente do Centro Acadêmico Frei Gaspar, estudante, disse, não, pode ser que tenha acontecido, mas nós não estamos sabendo. Eu fui para casa, eu estava dormindo, quando 2h30, 3h, ouvi um barulho forte na porta da minha casa. E eu saí no terraço em cima e vi, estava morando na rua Pinheiro Machado, já àquela altura, na Avenida Pinheiro Machado. A rua assim estava coalhada de viaturas militares na frente da minha casa. Entre aqueles militares, mesmo sendo de noite, eu reconheci um aluno meu na faculdade que cursava o NPOR. E daí alguém daqueles militares disse, o coronel fulano de tal está convidando para ir conversar com ele. E eu falei lá de cima, terei muito prazer em conversar com ele, vai ser bem recebido aqui em casa na hora que vier. Não, o senhor é que tem que ir até o quartel.
Aí eu fechei a porta e disse, bem, então vamos ver o que eles vão fazer. Porque eu queria que houvesse um estardalhaço para que pelo menos algum vizinho testemunhasse aquilo. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Iam me prender, me levar para não sei onde. Não sabia o que ia acontecer comigo. Aí eles começaram a botar o pé de cabra na porta, a fazer barulhos e tudo. Nenhum vizinho abriu a janela, acredita? Nem um só vizinho abriu a janela. Daí eu vi que eles iam derrubar a porta mesmo. Eu disse, então espera aí que eu vou abrir. Eu abri, peguei uma maletinha, coloquei ali uns objetos de uso pessoal, sentei num jipe, estava um soldado desse lado com revólver encostado aqui, um soldado desse lado com um revólver encostado aqui. E nós fomos lá pro quartel da Avenida Antônio Emerick, lá em São Vicente. Aí chegando lá, começou a chegar gente, Esmeraldo Tarquínio, Francisco Prado, Gaston Henrique, o João Moreira, Sampaio Neto, Oswaldo Justo, um vereador de São Vicente chamado de Cubatão, chamado Cezimbra, Dante Leonelli, advogado trabalhista em Santos, comunista, confesso. Tinha lá no mesmo cárcere, nós ficamos lá umas 10 pessoas. E durante a madrugada nós começamos a ser interrogados pelo Major Zomignani, que fazia perguntas sobre a nossa adesão ideológica ao comunismo, ao Partido Comunista, coisas desse tipo. O fato, a minha interpretação é a seguinte, aquela era uma prisão preventiva, não é? Como eles tinham aquela noite promulgado o ato institucional número 5, eles precisavam prevenir qualquer reação que pudesse haver. Então eles resolveram prender as pessoas que poderiam protestar com aquilo, etc. O fato é que eu fiquei uma noite lá só e depois aquelas pessoas foram liberadas e eu voltei para casa e não aconteceu mais nada. E não aconteceu mais nada assim de sério, de pessoal grave comigo durante o restante da ditadura, a não ser o fato de que às vezes eu ia andando por uma calçada, vinha vindo um conhecido do lado de lá e chegava perto, atravessava e fazia de conta que não me tinha visto, né? Aí, evidentemente, eu já tinha parado de colaborar na Tribuna. Jamais na Tribuna eu recebi qualquer pressão de natureza ideológica para escrever isso, ou deixar de escrever isso, ou não escrever isso, escrever aquilo. Mas quando as coisas foram a situação foi se complicando, eu, por minha iniciativa, achei que eu não devia continuar num jornal que, evidentemente, não tinha, com cuja linha, evidentemente, eu não estava sintonizado. A Tribuna apoiava a ditadura. A Tribuna apoiou o golpe. Então, espontaneamente, eu me afastei da Tribuna. Então, era isso que eu tinha perguntado sobre 68. 68 foi isso. Aqui, não é? Na minha... E, doutor Sérgio Sérvulo, e a autonomia, a perda da autonomia, a luta pela autonomia, a conquista? Esse período aí de 68 baixo, depois aí... Sim. Né? E o clima, como que vai melhorando, aí vai retomando, como que você viu aí? Aí a coisa fecha, né? Dá uma fechada. Fechou tudo, fechou tudo. Como é que você viu? Era horrível, a melhor definição para isso é anos de chumbo mesmo. Né? A melhor definição para isso, anos de chumbo. As pessoas, é o terror. E aqui em Santos tinha esse agravante, né? Em 81 eu fui eleito presidente da OAB, a subsecção de Santos da OAB. Já existia uma comissão local pela autonomia. O grande nome da luta pela autonomia, os dois grandes nomes da luta pela autonomia foram o Eduardo Castilho Salvador, que era vereador de Santos, que era o presidente da comissão pela autonomia,
e o Gaston Henrique, que lutou no parlamento e que apresentou o projeto da autonomia de Santos. Qual foi a minha participação no movimento da autonomia? Como cidadão, eu participava das movimentações comuns. Como presidente da seção da OAB, eu era uma espécie de presidente de honra dessa comissão. O presidente da OAB automaticamente assumia a presidência da Comissão de Autonomia. Era uma espécie de presidente honorário da Comissão de Autonomia. O presidente, de fato, era Eduardo Castilho Salvador. Mas também, hoje em dia, todo mundo é democrata, todo mundo acha que Santos deve ter autonomia, mas naquela época não era assim. Eu me lembro de um dia que ia ter um jogo, um clássico, no campo do Santos, nós levamos lá uma faixa, o Eduardo Castilho Salvador e eu fomos pedir a autorização para abrir a faixa para a diretoria do Santos. O presidente do Santos negou a autorização. Hoje é tudo muito bonito, no passado não era. Bem, quando se revogou o ato institucional número 5, foi em 78, não foi? 78? Foi 78. Quando se revogou o ato institucional número 5, eu sustentei uma tese jurídica dizendo que Santos tinha deixado de ser área de segurança nacional e que, portanto, estava em condição de eleger o seu prefeito. Então, eu comecei a agitar essa tese entre os vários partidos políticos e na imprensa. Nessa época, eu era colaborador da cidade de Santos. Eu tinha um artigo diário na cidade de Santos e escrevia uma crônica literária todo domingo sob pseudônimo. Acho que era uma crônica que ninguém lia. Jamais alguém me disse, olha, eu li a sua crônica, gostei, não devia ser tão ruim. Era uma crônica literária. Pode citar o pseudônimo? O meu pseudônimo literário é o seguinte. Quando eu casei, em 1959, nós éramos tão atrasados que achávamos que a mulher tinha que assumir o nome do marido. As mulheres não assumiam o sobrenome do marido? E a Yara, minha mulher, passou a chamar Yara Paulose Cérvulo da Cunha. Bem, quando eu comecei a escrever livros jurídicos e queria distinguir uma coisa da outra, eu precisei de um pseudônimo literário. Então eu disse assim para a Yara, como você no casamento assumiu o meu nome, agora eu estou, de certa forma, mudando o meu estado civil, eu vou assumir o teu sobrenome, eu vou ser Sérgio Paulose. Então é esse o meu pseudônimo literário, que eu escrevia essas crônicas. É muita coisa, né? A gente precisava ficar provocando as lembranças. Também tem a luta pela anistia, acho que você como presidente da OAB... Não, a luta pela anistia começou antes. A luta pela anistia começou antes. A luta pela anistia foi a primeira luz, não é? Que rompeu aquelas trevas da ditadura. Todo mundo amedrontado, apavorado e tudo, mas esses lutadores combativos começaram a luta pela autonomia, a luta pela anistia. Eu tive pouca participação na luta pela anistia. Eu fui nos atos, ia nos atos que eram programados, mas não tive nenhuma atividade assim de direção. Tá? É uma pena, eu devia ter participado mais. Aí tem autonomia, depois autonomia. Autonomia, então, teve a luta pela autonomia, nós fomos a Brasília, tivemos várias caravanas. Então, quando conquistamos a autonomia, foi aquela festa, tem fotos, né, da festa, recebendo a caravana que vinha de Brasília. Nós fomos até a entrada da cidade, depois viemos até o Paço Municipal, subimos na escadaria, fizemos comícios naquela escadaria.
E eu me lembro, eu olhei para cima e falei assim, um dia nós vamos subir essas escadas. E realmente aconteceu. Então, né? agora vamos. Então, como que se dá esse processo aí? Da autonomia até essas. Mas passa pela Constituinte, rapidamente a Constituinte, que é um trabalho grande seu, mas. Sim, a Constituinte. Então, eu era procurador do Estado e tinha o meu escritório, responsabilidades de tudo no meu escritório. Quando foi convocada, quando se instalou a Constituinte, eu, como advogado e professor de Direito, eu achava que a Constituinte ia ser um grande cenáculo de discussão de teses jurídicas. Então eu disse, não, eu preciso ir para Brasília e participar desse negócio aí. E exatamente naquela ocasião, o Márcio Tomás Bastos, que tinha sido meu colega de turma na Faculdade de Direito, estava assumindo a presidência do Conselho Federal da OAB. E eu disse para o Márcio, ô Márcio, eu estou querendo muito participar do processo constituinte. E o Márcio falou, eu estou criando uma comissão para o acompanhamento da Constituinte e estou precisando muito de alguém que queira vir aqui para coordenar essa comissão. Então, ele pediu o meu comissionamento para o secretário da Justiça do Estado de São Paulo, que me colocou como procurador do Estado à disposição da OAB, como alguns outros procuradores do Estado, como o Zé Afonso da Silva, tinha sido colocado à disposição do Mário Covas para assessorá-lo no trabalho da Constituinte. E eu fui para a Constituinte, começou em fevereiro, eu cheguei em Brasília em abril, meu escritório estava aqui em Santos, continuava a ser tocado, eu vinha nos fins de semana, aí que eu adquiri o hábito de trabalhar no escritório, sábados e domingos também, e ia para Brasília segunda, terça-feira e ficava fazendo esse trabalho lá. Qual era o nosso trabalho? Nós tínhamos uma comissão da qual faziam parte excelentes advogados, Marília Muricy, minha memória é tão horror. Minha memória é tão horror. Marcelo Lavener, Lamartine Corrêa de Oliveira, que era do Paraná, Marília Muricy, da Bahia, Marcelo Lavener, de Alagoas, Olga Cavalheiro Araújo, de Porto Alegre. Éramos 5, faltou um. Não é? Marcelo, Olga, Marília, Lamartine e Sérgio. E tinha uma comissão ampliada com juristas e tudo, mas nós que éramos mais o executivo. E eu ficava em Brasília o tempo todo. Qual era o nosso trabalho? O nosso trabalho era elaborar projetos de emenda constitucional e fazer com que esses projetos se transformassem em realidade. Montamos uma comissão com representantes da magistratura e com representantes do Ministério Público para trabalhar bastante na área do Poder Judiciário. Nós nos fixamos bastante, essa comissão se fixou bastante nos direitos fundamentais, trabalhamos bastante nessa área dos direitos fundamentais. Não defendemos absolutamente nenhuma tese corporativa, trabalhamos só com relação ao interesse público, aos interesses gerais, e fizemos passar muitas propostas de emenda, que eu levava aos constituintes, com os quais eu tinha mais acesso e tinham mais relações, podíamos conversar. Eles que apresentavam essas emendas. Quais eram esses constituintes? O Gastone, Michel Temer, que também era procurador do Estado, que eu conhecia, Nelson Jobim de hoje não era o mesmo Nelson Jobim de ontem. Nelson Jobim estava chegando em Brasília no seu primeiro mandato, junto com o Ibsen Pinheiro, que era do Ministério Público, que depois veio a ser presidente da Câmara e que, passado muito tempo, voltou.
então a Brasília. Um constituinte do PDT, líder do PDT na Constituinte, que já faleceu. Dentro do PDT também o Vivaldo Barbosa, do Rio de Janeiro. Eu estou esquecendo algum. Tinha alguns senadores também. Mas, enfim, nós fizemos passar muita coisa. Tinha uma boa articulação com o Miguel Reale Filho, Miguel Reale Júnior, que era assessor do Ulisses Guimarães. Tínhamos um bom relacionamento com ele. Tanto assim que já tinha um bom relacionamento com o Cabral, não é? Que era o redator, não é? da comissão. Como era a comissão? Estou lembrando o nome da comissão de redação. Ele tinha um nome lá, um cargo. Tínhamos uma boa relação com o Cabral. E fizemos um bom trabalho, tanto assim que já na parte final da Constituinte, eu me lembro de ter isso, principalmente isso, para mim foi muito trabalhoso, ter que redigir todo o capítulo da competência do Supremo Tribunal Federal e da competência do Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça saiu da costela do Supremo Tribunal Federal. Então, eu fiz esse boneco que depois nós trabalhamos num ligeiro grupo com Miguel Reale, o Nelson Jobim, que a essa altura já fazia parte da comissão de redação final, tinha uma comissão de redação final. Então, fizemos passar muita coisa interessante, foi um trabalho interessante na Constituinte. E aí a Constituinte deu um novo status ao município. O município passou a ser um ente federativo. E o município foi autorizado a fazer a sua lei orgânica. Antes, os estados redigiam uma lei orgânica única para todos os municípios. E eu, entusiasmado com aquilo, já nos estertores da Constituinte, eu estava saindo pelo estado de São Paulo fazendo palestras sobre a lei orgânica dos municípios. Entusiasmado com a questão da autonomia municipal. E quis, então, ajudar a elaborar a Lei Orgânica Municipal de Santos. E, por causa disso, eu já era afiliado ao PSB, eu me apresentei ao PSB a minha disposição de ser candidato a vereador. Né? E já tinha voltado, então, a Constituinte já estava encerrada, promulgada a Constituição, dia 5 de dezembro de 1988, nós estávamos em Porto Alegre participando da Conferência Nacional da OAB, quando assistimos no telão aquele discurso emocionado do Ulisses Guimarães sobre a Constituição Cidadã. E cantamos o hino nacional. Cantamos o hino nacional. Com uma emoção única. 3.000 pessoas naquele salão. Bem, então, eu estava aqui em Santos e comecei a organizar minha campanha para vereador. A Thelma disse ao partido que gostaria que eu fosse candidato a vice-prefeito. O professor Reinaldo Martins, que era o possível candidato a vice-prefeito nessa aliança, de uma forma extremamente cavalheiresca, abriu mão de qualquer interesse pessoal com relação a isso. Então, eu é que saí candidato a vice-prefeito. Eu não tenho nenhuma vocação para a política, mas hoje, relembrando os fatos, eu digo, eu gostaria, teria sido tão melhor para mim se tivesse sido candidato a vereador. Teria sido melhor para mim se tivesse sido candidato a vereador. Mas tudo bem. Então, fizemos essa campanha, não é? Thelma? No dia que ganhamos a eleição, subimos naquele caminhão que tinha sido comprado com enorme sacrifício, e eu com a minha bandeira brasileira, porque eu achava que aqueles petistas com aquelas bandeiras vermelhas, eles iam botar medo no eleitor,
eu fiz a minha campanha. O fato é o seguinte, aquela bandeira sumiu, não sei quem naquela noite que nós estávamos cantando no alto daquele caminhão, pegou a minha bandeira e levou embora. Eu queria guardar aquela bandeira como lembrança. O fato é que subimos as escadarias da Câmara. Quem estava subindo não éramos nós, era uma geração, uma nova geração política. Uma geração política que tinha sido reprimida politicamente durante 30 anos. Eu tinha 53 anos de idade nessa época, eu era talvez um dos mais idosos, mas não tinha absolutamente nenhuma experiência política. Isso certamente prejudicou demais a nossa situação. Então se instalou o governo da Thelma, eu era vice-prefeito do governo da Thelma e ao mesmo tempo secretário dos assuntos jurídicos. E logo no começo já começou complicação, mas isso é uma outra história, não é? E talvez a gente leve esse papo em outra ocasião. Obrigado, professor. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu não sei quem é que vai me ouvir, eu não sei se essa fita vai estar viva daqui a uns 10 anos, daqui a uns 20 anos, não sei, não é? Nós vamos estar vivendo num mundo muito diferente deste mundo em que nós estamos vivendo. Tão diferente quanto é este mundo em que nós vivemos hoje, do mundo em que viveu José Bonifácio, por exemplo. Não é? Saiu no jornal nessa semana que logo nós vamos poder estar usando um computador sem o teclado, diretamente do cérebro para o computador. O mundo vai ser muito diferente. E nós vamos aparecer como realmente, o que realmente nós somos, não é? Pitecântropos, para não dizer trogloditas, Pitecântropos erectus. E hoje, atualmente, eu me dedico a escrever livros, mas hoje, felizmente, eu já comecei a escrever só livros de filosofia. Vai ser lançado agora em junho um livro de filosofia do direito chamado Uma Deusa Chamada Justiça. Mandei para a editora um livro sobre ética. E acabei esta madrugada de escrever um livro chamado Teoria da Definição. Se eu tenho mais um minutinho, eu vou dizer o seguinte. Nesse livro sobre teoria da definição, eu digo que toda a nossa linguagem é construída sobre imagens visuais. Imagens visuais. Toda a nossa linguagem é construída sobre imagens visuais. Agora, imaginem que eu pego um cego pelo braço, vou andando por uma alameda e passo do lado de um pé de jasmim e sentimos aquele perfume do jasmim. E eu digo para o cego, este é um perfume, esse perfume é um perfume de jasmim, este é um jasmineiro. O cego formou uma imagem do jasmim. Não é uma imagem visual, é uma imagem olfativa. Então, eu cheguei à conclusão e escrevi nesse livro que o cego, na verdade, ele é explorador de um mundo cujos caminhos estão todos por construir. Porque ele não tem como ainda, hoje, compartilhar aquela imagem olfativa que ele fez do jasmineiro. Um dia ele vai conseguir criar uma imagem para compartilhar esta imagem olfativa. E assim como o cego, todos os demais deficientes vão criar suas linguagens. E quando nós fundirmos essas linguagens, nós teremos uma nova linguagem que vai expandir o nosso cérebro, um novo esperanto de uma nova humanidade. Não é?
Então é isso que eu queria dizer para você.